principais testemunhas, um jovem na altura com 16 anos procura os investigadores. É nesta altura que se ouvem os primeiros nomes de algumas das figuras públicas envolvidas. Ele disse que tinha sido abusado sexualmente por indivíduos que eram figuras públicas, que nos deixou a todos um bocado perplexos na altura. Como é que aquelas pessoas conhecidas do mundo tinham cometido aquelas atrocidades contra crianças e jovens? Carlos Cruz, Paulo Pedroso, Hugo Marçal, Jorge Rito e Ferreira Diniz. São estes os primeiros nomes a serem referenciados como abusadores. Como é que essas testemunhas se referiram a esses nomes? Falaram já nesses nomes mesmo, ou o político, o apresentador de televisão? Como é que foi feita essa referência a esses nomes? Para o Carlos Cruz era o apresentador de televisão e, portanto, todos o conheciam porque era uma referência, penso que para eles e para todo o povo português que conhecia da televisão, que eram... Enfim, não haveria. Relativamente ao Hugo Marçal, houve referências de que era o dono da casa de Elvas, que o colocavam, e depois surgiu como advogado do Carlos Silvino, e é nessa altura que ele aparece nas televisões e nos jornais como advogado do Carlos Silvino, que é logo dito, olha, aquele é o dono da casa de Elvas. O Ferreira Diniz era mais conhecido porque era médico de alunos da Casa Pia, havia muitos que o consultavam, que ia lá para as consultas, ia muitas vezes a Pinamanique com o carro, ia lá ver os jogos de futebol, enfim, era referido por aí por ser conhecido como o médico do Ferrari. Quanto a Paulo Pedroso, as primeiras testemunhas referem-se a um político de óculos. Foi referido como sendo um político de óculos. Houve um que referiu que ele estava sentado nas primeiras filas da Assembleia da República, mas houve logo uma referência inicial, que essa é a salientar, que é aí que ele foi colocado no álbum após essa referência, que eu nem sabia, eu reconheço aqui, publicamente, que não sabia quem era o ministro da altura quando caiu a ponte dentro dos rios. E disseram-me então, não, o ministro era o Paulo Pedroso, que sucedeu ao Ferro Rodrigues no Ministério do Trabalho quando houve a queda da ponte entre os rios. Mas os miúdos sabiam essas ligações? Um deles sabia. E referiu isso claramente. Portanto, não estranhou ele saber tanto pormenor sobre o Dr. Paulo? Fiquei perplexo quando ouvi o nome. Estranhar. A investigação não pode estranhar, tem que apurar factos, se foi o caso. Era ele. O Código diz quem cometer, portanto, ele estava nos quem, independentemente de ser figura pública, deputado ou não deputado. Estas são as fotografias do álbum utilizado durante a investigação do escândalo da Casa Pia. Uma forma que os investigadores encontraram para terem a certeza que os nomes referenciados pelas testemunhas correspondiam efetivamente àquelas pessoas. Ao todo, 127 fotografias numeradas em que se misturaram fotos dos suspeitos com figuras públicas de todas as áreas e partidos. Aqui, por exemplo, Carlos Cruz é misturado com pessoas de áreas completamente diferentes. Gertrudes Nunes, a dona da Casa de Elvas, está na mesma página onde colocaram o dirigente de um partido político. Jorge Rito é misturado com outro dirigente partidário. O álbum foi elaborado tendo em conta as personalidades que eram referidas personalidades da vida política, da vida do mundo do futebol, do mundo das artes, e, portanto, foi feita uma panóplia, tanto quanto possível, de pessoas diversas, incluindo aqueles que já eram denunciados e que eram suspeitos da prática dos abusos. E eram misturadas e eram colocados em várias páginas, e entre as quais colocávamos os suspeitos e colocávamos pessoas inócuas que nada tinham a ver, só que eram figuras públicas, figuras conhecidas. Um álbum polémico, várias vezes posto em causa, facto que acabou mesmo por devolver em outubro de 2003 a liberdade ao deputado Paulo Pedroso. Esta foi a fotografia referenciada com o número 8, utilizada pelos investigadores para ser identificada pelas vítimas. Uma foto a preto e branco, considerada de fraca qualidade pela juíza que acabou por não levar o deputado a julgamento.
Também o Tribunal da Relação, a 9ª secção, acabou por não dar ao álbum qualquer valor de prova, ordenando a imediata libertação do arguido. Nós tivemos dificuldade na obtenção de uma fotografia que só a encontramos num jornal da Ação Socialista e que no site do Governo não aparecia, era a única fotografia que não aparecia, era do Dr. Paulo Pedroso, que só a encontramos num jornal a preto e branco da Ação Socialista. Foi essa que colocámos, não tínhamos outra. Era fácil, pedíamos aos jornalistas, todos nos davam, mas ficava logo apontado a dedo na altura que fizemos. Então era pior a emenda com o soneto. Pela descrição, pusemos a fotografia que tínhamos. É aquela que todos identificaram e reconheceram, os que foram por ele abusados, que disseram, reconheceram naquela fotografia. Não, portanto, não... Tu identificaste Paulo Pedroso através de uma fotografia. Correto. Identificaste imediatamente? Hesitaste? Como é que foi? Não, identifiquei, aliás, todas as fotografias que me foram apresentadas, identifiquei todas as pessoas, sem qualquer dúvida. Ricardo é uma das testemunhas mais importantes do processo, já que é considerado o braço direito de Bibi. Acusa Paulo Pedroso, Carlos Cruz, Ferreira Diniz, Manuela Abrantes e Carlos Silvino de o terem abusado. Ricardo foi submetido 2 vezes a perícias sobre a personalidade, concluiu sempre pela veracidade global do seu relato, que demonstrou coerência e consistência nas descrições. 1 de fevereiro de 2003, Carlos Cruz é detido no Algarve. Os investigadores não têm dúvidas de que se preparava para fugir do país. Assinaram um contrato de rescisão com a cadeia de televisão SIC. Ele faz uma liquidação integral dos impostos, porque na altura eram perseguidos criminalmente, que os não pagasse, e poderia ficar numa situação um bocado mesmo a nível internacional de poderem ser emitidos mandados de detenção. E, paralelamente, havia já, as vigilâncias da polícia estavam junto da casa dele e viram um movimento anormal de pessoas a despedirem. Qual é a mensagem que é transmitida nessa tarde, na tarde em que supostamente ele se estaria a preparar para fugir do país? A mensagem é dizer, cuidado, que há gente a despedir-se em casa, há famílias a despedirem-se em casa do Carlos Cruz, e tudo indica que ele irá sair, dado o carro que ele tinha na altura e a velocidade que se deslocava, só foi possível abordar